O magnetismo, um dos princípios fundamentais do universo, ainda aguarda mistérios que a ciência tenta decifrar. Durante mais de um século, pesquisadores se dedicam ao estudo dos campos magnéticos em busca do elusivo monopolo magnético, uma singularidade que contradiz as leis conhecidas da física ao apresentar um polo magnético desprovido de seu par oposto. A existência de um monopolo magnético poderia esclarecer fenômenos como a quantização da carga elétrica que ocorre em unidades discretas. Essa revelação representaria um marco na ciência. Porém, a detecção de um monopolo magnético ainda é uma realidade não concretizada. Contudo, pesquisadores do CERN, o renomado Laboratório de Física de Partículas, realizaram experimentos que levaram a uma descoberta surpreendente e totalmente inesperada. Será que um novo capítulo pode estar prestes a ser escrito nessa história? Os detalhes dessa reviravolta científica, que promete impactar a comunidade global de pesquisa, vamos detalhar ao longo desse vídeo. O Grande Colisor de Hadrons. O Grande Colisor de Hadrons, LHC, é o maior acelerador de partículas e detentor da maior energia do mundo. Seu principal objetivo é obter dados sobre as colisões de raios de partículas. Atualmente, o LHC opera com uma energia de 6,5 TeV por raio, o que envolve trilhões de partículas. Para atingir essa energia, as partículas são aceleradas em uma série de aceleradores lineares e circulares interconectados. Uma vez que elas atingem a velocidade máxima que uma parte da cadeia do acelerador pode alcançar, elas são estimulantes para o próximo estágio sem a aplicação de qualquer outra força. Ao circular pelo túnel de 27 milhas do colisor, as partículas completam 11.245 voltas por segundo antes de chegarem ao LHC. São necessários mais de 50 tipos diferentes de ímãs para as partículas ao longo dos caminhos complexos, garantindo que não percam a velocidade. Todos os ímãs usados no LHC são eletroímãs. Os dípolos principais são responsáveis por gerar campos magnéticos extremamente poderosos, atingindo 8,3 Tesla, o que é cerca de 100 mil vezes mais intenso do que o campo magnético da Terra. Esses eletroímãs são gerados no campo magnético por meio de uma corrente de 11.080 amperes, utilizando um duto supercondutor, uma bobina supercondutora que permite que as altas correntes fluam sem perda de energia devido à resistência elétrica. Em 7 de julho, poucos dias após o reinício do LHC, os cientistas estavam conduzindo uma busca por monopolos gerados através do efeito de Schwagner, um fenômeno que o campo magnético é extremamente poderoso, que pode produzir espontaneamente partículas magnéticas e as suas antipartículas. A equipe utilizou o campo magnético mais intenso já registrado, o que foi gerado no LHC quando os dois raios da partícula de chumbo foram colididos a velocidades extraordinárias. Esse campo magnético tinha uma intensidade de aproximadamente 10 para 16 Tesla, cerca de 2 bilhões de vezes mais poderosos do que um ímã de geladeira típico e cerca de 100 mil vezes mais forte que o campo magnético de um magnetar, uma estrela de nêutrons altamente magnetizada. Das buscas por monópolos magnéticos em aceleradores, somos definitivamente os mais sensíveis, diz o Igor Ostrovsky da Universidade de Alabama. Quanto mais forte o campo magnético, mais monópolos e mais pesados podemos, teoricamente, produzir. No entanto, os investigadores ainda não encontraram monópolos, o que estabelece limites fortes para a massa dessa partícula. Eles acreditam que a massa dos monópolos não podem ser inferior a 70 vezes a massa de um próton. Recentemente, houve um anúncio bastante peculiar por parte da organização de pesquisa. Eles afirmaram ter descoberto uma rachadura no campo magnético da Terra que ficou aberto por aproximadamente 14 horas. Essa notícia gerou bastante compartilhamento nas redes sociais, pois ocorreu ao mesmo tempo em que outras informações estranhas foram divulgadas. Isso levou algumas pessoas a especularem que o CERN estava abrindo uma espécie de portal, permitindo a passagem de algo de outro mundo. No entanto, os pesquisadores explicaram que a abertura de um buraco no campo magnético da Terra não é motivo de preocupação. Embora seja verdade que o buraco permite a passagem de alguns ventos solares particularmente intensos, eles garantem que não há razão para alarme.
O que é o campo magnético? Para aqueles que desconhecem, o campo magnético da Terra é um componente incrivelmente significativo do nosso planeta. Esse campo não apenas auxilia os seres humanos a se orientarem, mantendo suas bússolas apontadas para o norte, mas também desempenhando um papel vital na habitabilidade de nosso planeta, desviando os ventos solares que, de outra forma, ameaçariam destruir a camada de ozônio. Embora muitas vezes negligencie em conversas sobre a sua importância na sustentação da vida. Não se pode subestimar o valor do campo magnético. A NASA considera essencial conduzir pesquisas adicionais sobre erupções solares, uma vez que essas intensas ejeções de massa solar têm o potencial de causar danos prolongados ou até mesmo destruir satélites em órbita da Terra, além de gerar flutuações de energia capazes de resultar em apagamentos em larga escala nas cidades. Como essas rachaduras se formaram? Uma brecha no campo magnético ocorreu devido a um fenômeno raro conhecido como região de interação corrotativa do Sol, também chamado de SIR. Esses SIRs são estruturas de plasma de grande escala formados quando os fluxos de vento solar de movimento rápido e lento colidem em latitudes preservadas na baixa heliosfera. No início de 7 de julho, uma geomagnética de longa duração de intensidade G1 ocorreu nos Estados Unidos como resultado dessa interação. Especialistas da Administração Oceânica e Atmosfera Nacional, NOAA, explicaram que uma ejeção de massa coronal foi criada ao vento solar antes dessa região de interação corroativa. Essa tempestade geomagnética causando distúrbios no campo magnético dos Estados Unidos, causados em um clima espacial turbulento e proporcionando um espetáculo de auroras magníficas, que são visíveis devido às ondas de choque nos campos magnéticos comprimidos. A NOAA é responsável por monitorar esses eventos e fornecer informações sobre eles. Essas rachaduras são motivos para preocupações? Os especialistas afirmam que não há motivo para preocupação, pois as rachaduras no campo magnético da Terra são bastante comuns. Esse campo magnético atua como um escudo que nos protege das tempestades solares. Normalmente, os vários feixes no campo magnético abrem e fecham rapidamente. Recentemente, algo incomum ocorreu. Rachaduras recentes mostraram que elas podem permanecer abertas por várias horas de cada vez. Este fato levou a NASA a decidir monitorar e rastrear ativamente uma anomalia descoberta no campo magnético. A intensidade magnética dessa anomalia parece ter diminuído, indicando um erro significativo no campo magnético, que está fluindo menos magnético do que deveria ser. E até agora, essa área abrange a América do Sul e o Sudeste da África. Por anos, cientistas ficaram intrigados com essa ocorrência incomum, conhecida como Anomalia do Atlântico Sul. A Agência Espacial Americana opera vários satélites e espaçonaves em órbita, muitos dos quais circundam a Terra. A preocupação aqui é que, à medida que o campo magnético permanece mais em partículas carregadas privativas pelo Sol. Embora a anomalia do Atlântico Sul não afete a vida na Terra, ela tem um impacto significativo nas aeronaves em órbita terrestre, que necessariamente passam diretamente por essa anomalia durante suas órbitas de baixa altitude. Os pesquisadores acreditam que a força reduzida do campo magnético da Terra durante esses períodos pode causar permanência na tecnologia usada nesses satélites quando eles são atingidos por prótons de alta energia do Sol. Essas partículas carregadas podem causar curto-circuito e uma variedade de outros problemas. Recentemente, cientistas relataram cerca de 17 erupções solares detectadas em uma única área do Sol, com 2 dessas explosões atingindo a Terra a uma velocidade de quase 2 milhões de quilômetros por hora. Um aspecto importante para entender o Sol são as ejeções de massa coronal, CMEs, e as explosões solares. Os astrônomos têm motivos para monitorar as CMEs, pois essas erupções têm o potencial de causar contínua de energia e interrupção das redes de comunicação em questão de segundos. Em 2022, a SpaceX perdeu 40 satélites algumas horas após o lançamento, devido a uma tempestade geomagnética. E esses acontecimentos provaram a necessidade de os astrônomos tomarem muito cuidado. Manchas solares. As manchas solares têm sido conhecidas há muito tempo por seus poderosos campos magnéticos,
e a sua capacidade de emitir radiações chamadas erupções solares. Essas manchas são regiões mais escuras na superfície do Sol, devido ao fato de serem mais frias do que o restante da superfície solar, o que lhes confere uma aparência escura. No entanto, mesmo sendo mais frias, as manchas solares ainda mantêm temperaturas extremamente altas, em torno de 6.500 graus Fahrenheit. As manchas solares são regiões mais frias na superfície do Sol, e isso ocorre devido à presença de campos magnéticos intensos nessas áreas. Esses campos magnéticos são tão poderosos que bloqueiam parte do calor solar, impedindo que ele alcance a superfície. Recentemente, uma mancha solar conhecida como AR 2975 se tornou bastante ativa. Normalmente, leva de 15 a 18 horas para que as explosões solares vindas das manchas solares atinjam a Terra. No entanto, uma tempestade solar poderosa foi produzida por uma onda intensa gerada por um movimento rápido, ultrapassando uma explosão mais lenta. Uma tempestade magnética resultante desse evento gerou um espetáculo natural deslumbrante conhecido como aurora boreal. Embora essas projeções solares possam produzir vistas deslumbrantes, é importante ressaltar que as maiores projeções solares têm o potencial de causar danos massivos. De acordo com o SPWPC, Centro de Prevenção de Clima Espacial, as tempestades solares nível G3 podem causar problemas de navegação em rádios de baixa frequência, bem como intermitentes na navegação por satélite. Os cientistas previram que uma gigante solar de nível G3 poderia até mesmo derrubar a internet global. A maior tempestade solar já registrada ocorreu em 1859, conhecida como o evento Carrington. Neste evento, uma tempestade de partículas solares danificou os sistemas telegráficos em todo o mundo e resultou em auroras mais brilhantes que a lua cheia. Embora esses eventos solares produzam vistas naturais bonitas, é importante reconhecer que a destruição causada por eles não vale a pena. Os cientistas ainda têm um longo caminho a percorrer na pesquisa desses fenômenos. Isso pode indicar novas descobertas ou observações inesperadas que estão desafiando as teorias existentes. Os cientistas estão trabalhando diligentemente para entender as anomalias e experimentos conduzidos adicionais para aprimorar nossa compreensão do universo. A ciência é um processo em constante evolução, e as descobertas inesperadas podem levar a avanços revolucionários em nosso entendimento do mundo ao nosso redor, levando-nos a um avanço significativo da tecnologia que temos. Um desses exemplos é o processador anunciado pela IBM, que pode atingir a velocidade da luz, que está surpreendendo toda a indústria. Para entender melhor do que se trata, basta clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela.